Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, do Estúdio de Aprendizado Estatístico. E hoje, a gente vai ver na nossa aula, nós vamos aprender hoje aqui a respeito, do talvez o assunto mais importante, do cerne no modelo de regressão linear, que é a análise residual, a análise de resíduo, que é justamente a situação, a análise que vai validar, o nosso modelo ou invalidar o nosso modelo, de regressão, seja no caso regressão linear simples ou no caso de regressão linear múltipla. Dessa forma, a gente precisa validar, que é justamente as suposições feitas, do nosso modelo. Normalidade dos erros, variância constante dos erros, independência dos erros, tá? São os três pilares super importantes que a gente tem que fechar aqui, ok? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um joinha aí para divulgar mais o nosso canal, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, tá? Prepara o teu caderno, prepara o teu notebook e bora produzir. Bom, então vamos lá, começar nossa aula, nosso tópico de análise residual, Vamos começar a falar a respeito, do que são os resíduos, nessa parte de análise residual. Então, a relação do resíduo, ou da análise residual com o modelo de regressão, ela é muito forte, e está totalmente relacionada com a qualidade de ajuste do modelo. Nós vimos aqui, o coeficiente de determinação como sendo uma medida que ajuda a verificar, se o modelo está bem ajustado ou não. Mas ali a gente estava só se preocupando em saber, o quanto em porcentagem a nossa variável x, ela explicava a nossa variável y. Mas será que essa construção de modelo ela é válida? Será que eu construí um y condicionado no valor de x, sei lá, coeficiente de determinação 0,80, 0,90, que isso é bom, pelo critério que nós utilizamos, Será que isso é válido? Será que a gente tem confiabilidade nisso, como também dentro dos nossos testes de hipótese para validar o efeito da nossa regressão? Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, os pressupostos da regressão, devem ser verificados. É aqui que a gente vai conseguir trabalhar isso daí. Então, por exemplo, pressuposto de normalidade dos erros, primordial. Pressuposto de variância constante. A gente está utilizando aqui, pessoal, esse termo aqui, essa terminologia de homocedasticidade. Tá? Então, quando eu tenho variância, constante, a gente tem na definição de a suposição de homocedasticidade garantida. Tá? Então, além dos testes, que a gente faz usualmente, para validar a regressão, o coeficiente de determinação, os gráficos de dispersão, tudo isso, deve ser finalizado, com chave de ouro, com análise residual, tá? A sugestão aqui do professor para análise é essa, tá bom? Então, vamos definir o resíduo da seguinte forma aqui, Então, o resíduo, ele vai ser aquela diferençazinha, do meu valor ajustado para o meu valor, observado. Então, estou pegando aqui, ó, o meu valor observado, tá aqui, esse aqui, é o valor observado, tá? E esse cara bem aqui é o meu valor, ajustado, certo? Então, lembra do gráfico que nós fizemos lá atrás, Os gráficos não são tão bonitos, mas vou tentar desenhar um bonitinho aqui para vocês, A gente tinha a nuvem de pontos aqui, eu vou botar um pontinho bem aqui justamente para a gente conseguir catar ele aqui, ó. Vou fazer a reta aqui. Então, essa distância daqui até aqui, Aqui eu tenho um erro, um resíduo, que é o que eu deixo de explicar, com essa equação de regressão. Quando eu faço o resumo, a equação de regressão é uma média, Então, o que eu deixo de explicar, a gente chama de resíduo, a gente está sendo medido por essa distância aqui, tá? A distribuição dos resíduos, vai ter distribuição normal com média zero e variância, desse formato aqui. E aqui vem a ideia de variância constante, Eu preciso ter uma variância que seja a mesma ao longo. Se não tiver, se mudar
a dispersão ao longo dos valores, a tendência é eu ter uma violação do pressuposto de regressão linear, tá? E esse H e I aqui, né, é essa expressãozinha aqui, pessoal, né, que vem lá daquela continha lá que a gente construiu no intervalo de confiança, né, vem daí da construção do modelo em si, da suposição de normalidade que é feita em cima do modelo, tá bom? Bom, falar do resíduo em si, né, é falar de uma padronização desse resíduo. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui, né, uma padronização, então, que eu estou pegando o resíduo, subtraindo da média, que é zero, tá, e dividido pela raiz quadrada da minha variância, né? Então, isso aqui, teoricamente, né, falando, eu tenho uma distribuição normal padronizada, uma distribuição normal reduzida, né, que é comumente, né, que a gente chama. O que acontece é que a gente precisa substituir um valor aqui, ó, para a nossa variância. E o candidato mais usual, né, é o quadrado médio dos resíduos. Então, esse cara bem aqui é o meu quadrado médio dos resíduos. Eu vou substituir ele aqui, tá? Vou fazer a substituição dele aqui, pronto, bonitinho. E eu tenho uma aproximação, né, pela uma distribuição t-student. E esses resíduos aqui, né, não são mais chamados de resíduos padronizados, mas sim resíduos estudentizados, tá? Então, essa é a estratégia, né, que muitas vezes a gente faz, usar resíduo padronizado ou resíduo estudentizado, né, funciona do mesmo jeitinho, tá? É uma estratégia muito comum de se trabalhar, justamente para deixar a escala do resíduo, né, mais bonitinha, mais organizada para você conseguir trabalhar, né? Eu costumo, né, fazer o uso dos resíduos nesse formato, né, para conseguir trabalhar, para conseguir organizar as coisas bonitinhas, tá bom? Então, essa é a definição do resíduo, né? Diferença, a distância entre o ponto observado para o ponto ajustado, né? E a gente vai utilizar esses resíduos padronizados ou estudentizados, se você preferir, né? Para fazer as nossas análises futuras, tá? Então, quais são os pressupostos básicos do modelo de regressão linear, tá? Então, aqui, independência dos erros, tá? Eu tenho que garantir uma independência entre eles, não posso ter um vetor de valores de resíduos autocorrelacionados, eu tenho que testar isso daí. Mesmo que você já venha através de um pressuposto dos dados e tudo, minhas unidades são independentes de tal, beleza, já foi visto isso, tal, beleza. Faça o teste, né? Não é tão um problema isso, mas seria interessante você validar isso. Homogeneidade da variância dos erros, a gente tem que testar, né? Aí eu tenho um teste de hipótese que vai me validar se eu tenho erros homocedásticos, né, ou erros não homocedásticos ou heterocedásticos. É uma outra nomenclatura que a gente utiliza, tá? Normalidade dos erros, né? A gente tem tanto a análise gráfica, né? Assim como a homocidasticidade, a gente tem parte gráfica teste, né? A normalidade dos erros, né? A gente precisa, né, fazer uma parte gráfica e completar também com a análise, né, via teste de hipótese, tá? Outra coisa é a relação linear entre x e y, tá? Óbvio que a gente valida esse quarto ponto aqui, né, lá no início, quando a gente faz um gráfico de dispersão. Se não tiver uma relação linear, né, já nem faz o modelo, né? Mas às vezes a gente vai fazendo as coisas, acaba não percebendo isso de tal, vai apontar aqui, né, problema de não linearidade também, tá? Então, esses são os pontos que a gente deve trabalhar na parte de análise residual, né? Esses quatro tópicos são super importantes para a gente conseguir fazer. Validar a independência, validar a homocidasticidade, validar a normalidade dos erros e a parte de relação entre a variável dependente com a covariável. Beleza? Bora lá. Então, ó, se os resíduos são definidos por essas diferenças aqui, né? Então eu espero aqui, né, já que o modelo vai refletir a relação entre x e y, eu espero que o x os meus resíduos não tenham relação, né, com o meu x aqui, já é alguma coisa. E mais na frente nós vamos, né, fazer a análise gráfica e eu espero que não tenha nenhuma associação, porque se tiver alguma associação ali, aí não vamos ter problema. E aí já é um dos pontos que a gente precisa identificar. Se eu fizer o gráfico de dispersão dos resíduos, né, com os meus valores das covariáveis e der uma associação,
Então é porque eu tenho um problema de resíduo aí, um problema na análise residual que eu preciso, né, ajeitar. E automaticamente vai ser uma situação de homocidasticidade. Tá? Alguma coisa violando o pressuposto de homocidasticidade. Tá? A gente viu que, em decorrência da suposição da distribuição normal aqui, né, o Z, né, ele vai ter uma distribuição T-student, mas a gente pode garantir aqui, né, que ele vai ter uma distribuição normal padrão, ou seja, uma distribuição normal 0,1, né, se a gente preferir utilizar aquela nomenclatura normal 0,1, né, quando n for grande, né, vai tender para a distribuição normal padrão, tá? Então, isso é uma coisa que a gente já tem organizado, já sabe bonitinho, né? E como é que vai funcionar essa parte gráfica, né? A gente tem duas situações aqui, tá? A primeira aqui, pessoal, ó, a gente está observando aqui, né? São os ZIs, ou seja, os resíduos, né? Estou pegando aqui os resíduos padronizados, tá? Versus os valores das covariáveis, tá? Ou você pode pegar os ZIs pelos valores ajustados. O resultado é o mesmo, tá? A análise gráfica é a mesma, né? Sendo uma vez que o Y chapéu é função do XI, né? É uma transformação do XI, tá? Então, a gente tem, né, ou um ou o outro, tanto faz, você escolhe a forma como você, né, vai trabalhar aqui, tá? Então, observe uma situação aqui, pessoal, né, de uma boa qualidade de ajuste. Observe que eu não tenho tendência, eu não tenho visualização de padrão, eu não tenho nada que diga assim, olha, com o aumento do valor predito, né, eu tenho uma redução do valor do resíduo, ou uma redução na dispersão do valor do resíduo, né, ou um aumento na dispersão do valor residual. Não tenho nada disso. Então, isso nos indica, né, nos dá um indicativo, tá, de nenhuma tendência aparente. Isso aqui a gente só está fazendo o gráfico, tá? Depois a gente vai ter que fazer teste disso aqui, tá bom? Então, eu espero que essa variação aqui, né, ela seja uma variação constante, tá? Que é justamente a ideia de variabilidade constante relacionada a uma homocidasticidade, né? Então, um gráfico desse indica aqui que a gente está com a suposição de homocidasticidade garantida tranquilamente, né? Você pode já partir para um outro critério, no caso aqui a normalidade, para você, né, validar, tá bom? Vamos ver o outro aqui, ó, né? Resíduos com variâncias não constantes. Olha o que seria uma situação com variâncias não constantes, né? Então, observe que a dispersão, olha só, o que é a dispersão aumentar, ó? Olha só, à medida que o valor predito, poderia ser o valor de x aqui também, tá, pessoal? O resultado ia ser o mesmo, não ia mudar, né? Então, ó, observe que o valor do resíduo, ó, ele tem uma dispersão aumentando, uma variância aumentando, ou seja, ela não é constante aqui, pessoal, e é aí que a gente tem que prestar atenção, tá? Que, né, nos indica aqui, né, que nós temos um problema aqui de variâncias não constantes, ou seja, eu tenho um modelo, né, que está nos proporcionando um resíduo, né, heterocedástico, tá? Logo, a gente tem uma violação aqui, né, do pressuposto de homocidasticidade, e aí as diferentes situações que a gente pode tentar utilizar para contornar esse problema é fazer uma transformação de variável, ou, por exemplo, né, a gente pode utilizar um modelo, né, mais adequado, talvez, um modelo linear generalizado, né? Então, esses são alguns pontos que a gente pode levar em consideração para tentar contornar esse problema, tentar ajeitar isso daí. E tem jeito, né? Não dá para fechar bonitinho, tá bom? Olha só a questão da relação não linear. Olha onde ela pega aqui, ó, tá? Eu tenho um padrão aqui, ó. Olha assim, eu não posso ter uma relação linear. Eu tenho um problema residual aqui. Eu não tenho resíduo constante. Ele tende a aumentar e diminuir, né? Então, isso aqui também já é um indicativo que a relação entre x e y não é, né? Não é linear, tá? Então, é um outro ponto a ser levantado aqui, né, para poder analisar. Tá? Então, eu estou mostrando essa parte gráfica para vocês porque são situações iguais a essa, né, que vão aparecer quando a gente for fazer análise dos nossos dados. Né? Então, a gente precisa, né, estar ligado com isso, estar bem organizado. Poxa, apareceu uma coisa que está destoando daquilo que o gráfico
na boa qualidade de ajuste indica, né? Vamos avaliar, vamos testar. Tá? O outro ponto, pessoal, né, da análise gráfica é fazer o gráfico e o teste de normalidade, né? Então, a gente fez análise gráfica se baseando, né, somente na parte residual, fazendo um gráfico de dispersão, né, do resíduo padronizado pelo valor predito ou pelo valor da covariável, tá? Aqui a gente vai fazer, né, um gráfico para avaliar, né, os scores residuais, né, e comparar com os scores da distribuição normal padrão. E se eles ficarem, né, em cima de uma linha reta, quer dizer que os nossos dados são provenientes de uma distribuição normal, tá? Então, além disso, né, além de fazer uma parte gráfica, né, que muitas das vezes fica muito dentro de uma situação visual, né, e a interpretação ela é meio subjetiva, dependendo da situação, né? A gente pode fazer um teste para conseguir validar isso daí, né? Ele é muito mais robusto, talvez, né, do que só análise gráfica, né? E os testes mais usuais, a gente tem aqui o teste de Kolmogorov-Smirnov, né? A gente tem um teste de Shapiro-Wilk, um teste de Anderson-Darling, né? Que são vários testes que a gente tem para poder validar a questão da normalidade dos resíduos, né? Então, observe, nós vimos a parte, né, número 1, para avaliar a questão de variância não constante, tá? Ou variância constante da parte de homocidasticidade, tá? Nós vamos vendo agora um segundo passo, em que a gente vai fazer um gráfico da probabilidade dos resíduos, né? E eles têm que ficar em cima de uma reta, em cima de uma linha x igual a y, tá? Além do mais, a gente consegue fazer um teste de normalidade bonitinho, tá tudo implementado lá no R, vai ficar legal, tá? Então, como é que funciona isso? Se a gente tem a distribuição os dados residuais, né, a gente consegue, por exemplo, fazer um histograma, né? E olha aqui uma situação, né, em que a gente tem, por exemplo, resíduos com um comportamento, né, assimétrico aqui, pessoal. E como isso é refletido num gráfico de probabilidade para validação da distribuição normal? Olha só, né, eu crio essas barrigas aqui, né, tem um comportamento, tem um barrigão que eu formo aqui. O ideal é que os pontos ficassem, né, todos em cima da linha, né, ou mais próximo possível, né, mas não é o que acontece. Então, ou seja, se eu tenho resíduos com uma forte assimetria, né, provavelmente, né, o gráfico vai ter um comportamento desse tipo, que os pontos não ficarão em cima da linha, assim como também, né, se a gente for fazer o teste de normalidade aqui, a maioria das vezes vai falhar, vai rejeitar. Tá? Eu falo a maioria das vezes porque dependendo da situação, dependendo do tamanho da amostra, aí vai usar um teste que talvez é mais sensível, menos sensível, né? Por isso eu dei 3 opções para vocês lá, para vocês pensarem, fazendo um teste em cada um deles, mas tem que ser uma análise minuciosa, né? Observa que eu tenho um comportamento totalmente assimétrico aqui. Talvez, né, já seria um problema aqui, né? Ou nem talvez, né? A gente já tem um indicativo de violação na normalidade dos erros, tá? Olha só esse outro gráfico aqui, em que a gente tem uma evidência da distribuição normal aqui, ó. Né? Professor, mas não tem um comportamento de sino aqui, mas com certeza, comparado ao anterior aqui, né, você tem um comportamento mais bonitinho, talvez mais simétrico, mais organizado, e, né, o teste, né, tendencia a provar esse tipo de resíduo como uma distribuição normal, né? Observe que os pontos aqui, pessoal, olha só o que acontece com ele. Ó, eles tendenciam a ficar mais próximos. Professor, mas eu tenho esses pontos fora aqui no final. Às vezes são naturais isso acontecer. Nem sempre, né, o mundo é de rosas, né? Nem sempre nós vivemos num mundo de arco-íris, tá? Logo, né, se a gente consegue ter a maioria dos pontos aqui, mas alguns pouquinhos lá para a caudinha, né? Esses pontos aqui representam esses pontos aqui da caudinha, tá? Então, a tendência, né, é que eles fiquem mais próximos aqui da linha reta. Isso aqui já evidencia a normalidade. Tá bom? Olha só uma situação mal ajustada aqui, né? Então, eu tenho aqui ó, o resíduo, esse cara aqui, ele indica aqui, né, a presença de valores discrepantes. Aí você deve pensar assim, pô, mas aí a gente vai ter que relembrar a questão lá de descritiva, que a gente viu valores discrepantes. Vai ter que ver isso de novo, porque está tudo relacionado, né? Então, se eu tenho valores muito discrepantes, a tendência é que eles destoem dos usuários e vai afetar a análise residual, né? Vai talvez afetar aí
né, o seu teste. Então, o que, que a gente pode fazer? Pode fazer uma análise que a gente chama de análise de influência, isso é mais para frente, a gente pode ver esse tópico mais para frente, né, para verificar se a retirada ou a permanência desses pontos, né, influenciam nos resultados. Se não influenciar, pode deixar os bichinhos aí, não tem problema nenhum, né? Caso contrário, né, você precisa fazer uma retirada deles ou de alguns deles para verificar, né, se com a saída deles é permanecido, né, é mantida a suposição do modelo em questão, tá? Situação com assimetria, nós já vimos, né? Então, olha só a barriga que forma, né? Olha só a assimetria aqui, o gráfico, como é que ele fica, ele destoa aqui na cauda. Então, ó, eu tenho até um comportamento parecido aqui, mas ele cria uma barriguinha aqui, ó, que ele foge aqui do meio também, ó, né? E chega um ponto aqui que ele vai embora, não quer nem saber, né? Esses seriam os pontos a se considerar, né? Dentro da minha retinha. Mas não consegue, não adianta que não vai ter jeito. Então, uma situação, né, de assimetria, né, que nós vimos aqui seria fazer uma transformação na variável resposta. Você pode fazer isso, talvez aplicar um log, um box-cox, né, que é um assunto, né, do vídeo da frente, tá? Ou aplicar um modelo linear generalizado. Essa que é a saída, né? Não tem muito o que fazer. Né? Ou quiser manter no linear, transforma a variável resposta. Né? Se quiser sair, tem que usar um modelo linear generalizado, não tem muito o que fazer. Tá? Indicação de bom ajuste. Tá aqui, olha só que bonito. Né? Gráfico todo mais ou menos em cima da linha, alguns pontos fora daqui, vai ser aqueles pontos da caudinha que eu falei para vocês. Ó. Então tá aqui, né? Funcionando super legal. Né? Essa linha eu não comentei anteriormente, mas eu deixei para falar no final agora, que é o nosso envelope, né, de probabilidade, a tendência que todo esses pontos aqui, né, o nome é envelope porque eu espero que esses dados sejam, a gente vai usar essa nomenclatura aqui rapidinho, né, de envelopados, né? Se ficar dentro do envelope quer dizer, né, que os pontos estão bem ajustados. Distribuições com caudas pesadas, né? A gente tem, por exemplo, uma comparação, né, a distribuição normal padrão, né, quando a gente faz o gráfico dela. Então a gente tem, por exemplo, assim, tem um comportamento desse jeito aqui, né? Média 0, né? E variância 1, né? Perdão pela linha, tá? Mas tá aqui a nossa, pronto, uma linha mais retinha para vocês. Quando a gente vai falar, por exemplo, fazer um comparativo com a distribuição T, que tem também média 0, né? A distribuição T, quando você pega, por exemplo, poucos graus de liberdade, a tendência dela, né, é que a cauda dela não caia para 0, né? Como na normal, nos pontos extremos aqui, tá? Então ela não tende a cair para 0, o que favorece muitas das vezes a modelagem de valores extremos, tá? Então a distribuição T é uma distribuição que ela modela muitas das vezes valores extremos, né? Leva em consideração, ela dá massa de probabilidade aqui no final, aqui que a normal não faz, ela cai para 0, né? Ali no menos 5, mais 5, ela já está para 0. A distribuição T não. Tá? Então, essas distribuições, né, os resíduos com esses tipos de características são colocados como resíduos que tem distribuição de cauda pesada. Né? Então, para tentar evitar isso daí, pessoal, né, e continuar usando o modelo de regressão linear para entrar tudo dentro do pressuposto, né, a estratégia, né, é fazer uma transformação na variável resposta, tá? Ou, né, utilizar algum modelo linear generalizado. Aí você vai ter que ver qual que é a característica, né, qual é o modelo que vai encaixar legal. Bom, bora fazer uma análise residual, né? Vamos pegar aquele nosso famoso conjunto de dados de produção anual de soja versus o nosso índice pluviométrico, tá? Então, tá aqui a nossa equação já ajustada, bonitinha, né? Tá aqui o nosso gráfico com a retinha ajustada, o nosso intervalo de confiança que a gente viu no vídeo anterior, né? Então, isso aqui é o que nós temos, né? A gente vai validar isso daqui, né? Tentar validar esse modelo aqui para saber se tudo que a gente consegue fazer sobre ele, por exemplo, fazer inferência, previsão, qualquer outra coisa com ele, se isso é válido ou não, tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui, né, é o quê? O gráfico de probabilidade. Vamos verificar se esses resíduos relacionados a esse modelo são provenientes de uma distribuição normal. Então, olha só, o gráfico de probabilidade, ó, se você parar para pensar, os pontos tendenciam a ficar aqui em cima da retinha, x igual a y, tá? Aqui eu tenho meu resíduo, tá, pessoal? Pelos quantios da distribuição normal, né? Então, observe que, né, a tendência é ficar aqui em cima, né? Eu tenho poucos pontos, então
talvez fique meio estranho, mas, poxa, eu olho para o gráfico, eu tenho dúvida, o que eu faço? Faço o teste, tá? Então, observe aqui que o teste de Shapiro, né, ele apontou aqui um p-valor de 0,4682, né, indicando para a gente, né, que os dados são de fato provenientes, né, de uma distribuição normal, não tem problemas, né, com a suposição de normalidade, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Estou em dúvida no gráfico, parto para o meu teste de hipótese. Vamos para o próximo? Vamos validar agora a suposição de homocedasticidade, tá? Então, observe o gráfico aqui, né? Esse pontinho aqui, pessoal, ó, é aquele ponto lá do nosso gráfico anterior, ó, aqui, ó, esse ponto bem aqui, ó, tá? Talvez esse cara que está puxando muito a reta para lá, né, seja um valor influente, pode ser um outlier, aí a gente tem que voltar aqui das nossas ideias anteriores, tá? Mas olha só o que acontece, ó. Quando a gente, né, olha, né, para esse gráfico aqui, né, a gente tem aqui, olha, um indicativo de que a variabilidade, né, pelo menos no meu olhar aqui, né, ela tende a reduzir com o aumento, né, dos dados. Mas isso aqui pode ser uma característica só devido à presença daquele ponto, né, lá que nós vimos aqui. Mas mesmo assim, né, a gente vai fazer o teste. Olha só, né, ao fazer o teste, né, de Breusch-Pagan, né, a gente tem aqui um p-valor de 0,1353, né, maior que um nível de significância de 5%. Então, quer dizer que a suposição de homocedasticidade está garantida, né? Mas sei, seria um ponto de se avaliar, né? Poxa, será que eu tenho um aumento dessa significância aqui, né? Dessa probabilidade aqui, quando eu retiro esse cara? Seria um ponto aí de vocês aí em casa, né? Dá uma pausada no vídeo aí, pega lá os dados que vai estar aqui o script que vai estar na descrição do vídeo, remove esse indivíduo aí e ajusta de novo. Depois você comenta aí para ver o que achou, tá? Então, a gente, apesar, né, de ser significativo, né, a gente tem essa análise aqui meio conturbada, mas, né, o nosso teste aqui, né, nosso veredito aqui, tá? Apontou a moça da cidade, tá tudo tranquilo, a gente pode seguir adiante, pode, né, garantir a suposição para finalizar o nosso modelo, tá bom? O último aqui é a suposição de independência, né? E a gente tem um gráfico, né? Que são os resíduos padronizados pela ordem de amostragem, né? Então, se a gente tem algum padrão aqui formado, né? Seria um indicativo, né? De que eu tenho os resíduos correlacionados, tá? A gente não tem nenhum padrão ao olhar isso daqui, né? E quando a gente faz o teste de Durbin-Watson, né? A gente consegue validar essa posição via gráfico, né? Com, né, um p-valor aqui de 0,296, né? Maior que 5%. Então, a gente não rejeita a hipótese de que os resíduos são independentes, tá? Então, observe, nós validamos, né? Após ajustar o modelo, né? Todas as suposições. E mesmo assim, observe que ainda tem alguns pontos que talvez a gente precise dar uma olhada, verificar, olhar bem os dados e tudo e tal, né? Então, é super importante, essa é a parte super legal da análise de regressão, né? Bom, toda essa análise eu fiz lá no R. Bora ver como é que funciona? Vem comigo. Bom, aqui no R, né, nós temos o nosso script usual, que você já conhece, né? Nunca esqueça de botar para que serve esse código. Quer dizer, eu botei aula aqui dessa vez, mas você pode botar aqui código, né? Para que serve? Para fazer uma análise de resíduo. Bote o autor, né? E eu esqueci aqui, peço desculpas de colocar a data do dia que você estiver estudando, estiver fazendo. Tá interessante nunca detonar o arquivo anterior, faça sempre um backup para você não perder, tá? Uma defesa sua. Então, ó, vamos limpar aqui o R para deixar ele toda a parte de ambiente limpinha, né? Nós vamos precisar aqui, pessoal, de pacotes como o ggplot para fazer a parte gráfica, tá? O tidyverse para poder fazer algumas manipulações aqui, esse lm-test para o teste de homocedasticidade, tá? E o teste de independência aqui, que é um Durbin-Watson, né, no pacote car, né? Então, a gente vai precisar desses 4 pacotinhos. Se não estão instalados, veja as aulas anteriores, veja como é que eu mostro a instalação de pacotes, tá? Mas não é difícil, não fique preocupado com isso, tá bom? Então,
Vamos carregar aqui nossos dados, vou dar aqui um Ctrl Enter, né? Tudo bonitinho. Vamos ajustar o nosso modelo aqui com fit, tá? Essa estrutura aqui, eu estou guardando, olha só. Se eu pedir aqui, olha, dados, né? Observe meu data frame que só tem duas colunas, o X e o Y, né? Então essa estratégia de colocar aqui, por exemplo, dólar, em que eu estou acessando as colunas do meu banco de dados, só que colocando um nome novo aqui, o resíduo pad, que é o resíduo padronizado, né? Ele vai criar uma coluna com esse nome que eu estou colocando aqui, tá? Então ele vai colocar uma coluna bem aqui, que é o resíduo padronizado, tá? Que eu estou pegando os valores residuais padronizados, né? E os valores ajustados, pessoal, que é o valor ajustado pela minha equação, né, com meus valores observados, tá aqui, bonitinho, eu estou colocando aqui, que é o fitted vals, tá? Então, vou rodar os dois aqui, vou mostrar para vocês o que vai acontecer de diferente, né, no meu data frame, no meu conjunto de dados. Está aqui, ó. Então, observe que, né, eu coloquei esse vetor dentro do meu data frame com o nome resíduo pad, né, e eu usei o dólar para poder chamar a atenção, um cifrãozinho aqui, né, se você quiser ouvir assim, né, e, né, os valores ajustados aqui, coloquei com esse nome aqui, fitted vals, tá? Beleza. Vou precisar desses caras mais na frente, eu só queria deixar dentro do banco de dados para eu poder puxando, tá? Vamos fazer o gráfico de ajuste do modelo, você já viu o ggplot, né? Então eu estou usando essa estrutura aqui do tidyverse para poder dizer, olha, faz esse gráfico com esse banco de dados, ele vai fazer bonitinho para mim, né? Tá aqui o nosso gráfico, bem legal. Pronto, tá aqui, você já viu isso das últimas aulas, né? Teste de hipótese para o gráfico, para os resíduos, ó. Então, ó, eu posso só rodar ele aqui, mas eu guardei, né, um objeto chamado teste chap, né? Tá aqui o teste, é o Shapiro que eu utilizei para poder validar o nosso modelo de regressão pela normalidade, né? Tá aqui o teste de Shapiro, ó. Ele retorna o teste bonitinho, ponto 4682, né? Indicando que eu tenho, né, uma procedência dos resíduos com a distribuição normal, tá? O gráfico que eu vou utilizar aqui, pessoal, observa, né? O gráfico de dispersão, ó, é a mesma ideia. Eu crio aqui a primeira fatia, né, que é a base do meu gráfico, e com esse gráfico aqui, né, observe que o ggplot que eu estou utilizando agora, eu estou mudando, né, para os resíduos padronizados, tá? E para eu fazer o uso daquele gráfico de probabilidades, né, eu uso essa função staticq, né, que é dos quantis, né, a base e a distribuição normal, né, e aquela linha, né, central, aquela linha na diagonal lá, né, é o staticq_line. Tá? Então, quando eu rodo isso daqui, eu estou usando resíduo padronizado agora, né? Eu não estou mais avaliando a relação de x e y em reta de regressão, né? Eu quero avaliar o resíduo, né? Tá aqui o gráfico bonitinho, como a gente tinha visto, né? Lá no nosso slide, tá? Se você não conseguir copiar aqui, né? Ou não quiser copiar, não tem problema, eu vou colocar esse script na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá para você ver depois, tá bom? Então, gráfico de resíduo padronizado versus valores ajustados, né? A gente vai fazer primeiramente o teste de homocidade, está aqui, é o Breusch-Pagan, né? Que é o BP test. Vou botar aqui um resíduo do fit, né? Pronto, bonitinho, está aqui ponto 1353, né? A homocidade está garantida, né? E aqui, pessoal, ó, o ggplot que eu estou puxando agora, a base é o quê? Valores ajustados no x, né? Resíduo padronizado no y. Pronto. E aí aquelas linhas centrais e tudo, né? Valor próximo do zero, colocar nome, né, nos eixos aqui, bonitinho, tá? São todas em função. Então, por exemplo, eu quero o gráfico de pontos, né? Eu quero uma linha horizontal no zero, né, que é a ideia de distribuição normal, então eu espero que os resíduos oscilem muito próximo do zero ali, de forma constante, né? Eu espero que os valores residuais também, eles fiquem oscilantes, né, entre -2 e 2, né? E eu botei uma cor vermelha aqui, né, dentro do geometry H-line, né? E os nomes dos eixos, né, que é o Y-lab, tá aqui bonitinho, e o X-lab aqui, né, bonitinho pra gente poder fazer, tá? Então, meu hot daqui tá aqui, né, aquele gráfico que nós fizemos ali e interpretamos lá, tá bom? O último teste, né, é o teste de Durbin-Watson, né? Então tá aqui, é o Durbin-Watson test, né? Eu vou aplicar ele no objeto do meu modelo ajustado, tá? Pronto.
bonitinho aqui. Lembra que eu preciso ter o pacote CAR instalado, né? Tá aqui o p-valor, né, indicando que os dados, né, os valores são independentes, tá bom? A parte gráfica, né, eu fiz aqui um plot para ser mais rápido, né, dos pontos aqui, mas você tá craque aí, né, no ggplot com certeza, então tenta botar no ggplot isso daí, ver como é que fica, tenta organizar isso daí, vai ficar bacana, tá bom? Você ficou até o final aqui, lhe agradeço muito, de coração, né? Eu espero que essa aula tenha ajudado, né? E ajude mais para os seus estudos, né? Um grande abraço para você. Até mais. Bom, o último teste, né? É o teste de Durbin-Watson, né? Então tá aqui, é o Durbin-Watson teste, né? Eu vou aplicar ele no objeto do meu modelo ajustado, tá? Pronto, bonitinho aqui. Lembra que eu preciso ter o pacote CAR instalado, né? Tá aqui o p-valor, né, indicando que os dados, né, os valores são independentes, tá bom? A parte gráfica, né, eu fiz aqui um plot para ser mais rápido, né, dos pontos aqui, mas você tá craque aí, né, no ggplot com certeza, então tenta botar no ggplot isso daí, ver como é que fica, tenta organizar isso daí, vai ficar bacana, tá bom? Você ficou até o final aqui, lhe agradeço muito, de coração, né? Eu espero que essa aula tenha ajudado, né? E ajude mais para os seus estudos, né? Um grande abraço para você. Até mais.